atrasado, ó. 5 minutos atrasado. O relógio lá. Simone, o relógio está... Ai, não, está funcionando. Sei que tá... Boa tarde a todos. Às 14 horas, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral, dia 22 de janeiro, e questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovo, senhor presidente. Não há. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Só as boas-vindas ao desembargador Cornélio. Ontem tivemos a primeira sessão do ano e mês de janeiro, aniversário de Vossa Excelência. Então, a sugestão da Corte é que, em conjunto com o Dr. Francisco Glauber, também integrante da Corte, Arranjou alguém para dividir também. Exatamente. Façam aí o ajuste e comunique à Corte a data das comemorações. Por mim não tem problema, eu agradeço. Foi registrado, desembargador Cornélio, seja bem-vindo e a palavra está com Vossa Excelência. Então, aqui, eu agradeço e antecipo aqui já a Glauber, por mim não tem problema, pode marcar. Olha aí, tá vendo? Não gagueja não, viu? Vou ligar o microfone agora. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu só fico com receio a gente atropelar a ordem natural das coisas, porque o aniversário de Vossa Excelência passou em branco. Então eu gostaria de, exatamente, pela precedência. Seja bem-vindo, desembargador. Não se aplica efeito retroativo. Não, exatamente, já precluiu já. Doutor André Pereira, a palavra está com Vossa Excelência. E também é despedida, mas... Amanhã, senhor presidente. Não, eu sei. Está com Vossa Excelência a palavra. Não, senhor presidente, só me acostar às boas-vindas do desembargador Cornélio e desejar também, mais uma vez, um Feliz aniversário ao doutor Cornélio. E, na esperança sempre se renova, também, mais uma vez, feliz aniversário para o doutor Francisco Glauber. Difícil. Doutor Geraldo Mota, vai lá estar com Vossa Excelência. Senhor presidente, reiterando aí as palavras do doutor André e desejar um feliz aniversário ao desembargador Cornélio, que ontem o aniversário foi que dia? Foi. Parabéns. Felicidades. Obrigado. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, desejar as boas-vindas ao desembargador Cornélio. Desejar que Sua Excelência, a exemplo do que eu fiz a todos os que ontem já estavam presentes, tenha um ano produtivo, de muitas alegrias. Parabenizá-lo pelo seu aniversário, já passado, e, ao mesmo tempo, também me credenciar para as oportunas comemorações. Estarei sempre à disposição de Vossa Excelência, desembargador. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Doutor Vladimir Capistrano, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, também só ao desembargador Cornélio, que não estava na primeira sessão de ontem, porque não conseguiu chegar a Natal a tempo, o voo atrasou, mas dizer da nossa alegria em tê-lo novamente aqui a partir de hoje, nesse novo ano de 2019. Sempre uma satisfação, desembargador. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Doutora Cibele. Senhor presidente, senhores juízes, também me acostar aos parabéns ao desembargador Cornélio e desejar que inicie esse ano de trabalho com a mesma garra e disposição que encerrou o duro ano de 2018. Perfeito. Então, esgotada essa etapa, para julgamento, o recurso eleitoral número 44, dígito 14, a origem é a 37ª Zona Eleitoral, o relator é Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, recorrente César Nildo Soares da Silva, advogada doutora Agda Cristi de Medeiros Dantas
e que na papeleta tem anotado que na sessão do dia 19 de dezembro, após o voto do relator, pediu vista dos autos o juiz Vladimir Capistrano. Os demais disseram aguardar o voto vista. Não está anotado aqui, mas o relator nega provimento. Desproveu o recurso. Nega provimento ao recurso. Doutor Vladimir, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, como já informado de Vossa Excelência, esse processo esteve na pauta do dia 19 de dezembro. O doutor Gustavo apontou o voto pelo desprovimento do recurso. Trata-se de um recurso em requerimento de alistamento eleitoral. O eleitor teve o seu requerimento de alistamento na modalidade de transferência indeferido para o município de Rafael Godeiro, porque, pelo que foi colhido da instrução processual, ele não teria comprovado satisfatoriamente o seu vínculo com aquela localidade. A alegação no recurso é que se trata de, além de que ele reafirma que reside no local, mas também alega o vínculo familiar, porque manteria a união estável com uma residente e eleitora daquele município. E foi justamente aí que eu, por essa circunstância, que eu pedi vista dos autos para analisar essa questão, porque esse tema do domicílio eleitoral a partir do vínculo familiar, ele, apesar de ter uma sedimentação da Corte no sentido de não reconhecer o domicílio eleitoral por essa circunstância, por esse vínculo, mas como a jurisprudência do TSE, ela é no sentido diametralmente oposto, o TSE reconhece, e eu, apesar de ter entendimento pessoal no mesmo sentido do TSE, ter de algum tempo me acostado ao entendimento da Corte, já que eu era sempre voto vencido, mas em razão dessa modificação que a Corte tem sofrido, eu pretendo revisitar essa minha posição e pedir vista dos autos para fazer essa análise. No caso aqui, inclusive, como a alegação era o vínculo que se alegava era o vínculo de marital, apesar de uma união familiar estável, não um casamento civil, mas até nessa situação a Corte entende que haveria sim o domicílio eleitoral. No entanto, da análise da prova dos autos, não se verifica a comprovação desse vínculo. E isso foi justamente o ponto principal do voto do doutor Gustavo. O eleitor recorrente, ele alega que reside, o oficial de justiça esteve no local, não o encontrou no local. E os vizinhos informaram que, inclusive, naquele imóvel não reside ninguém. O imóvel estava fechado, estava sem residentes. Ou seja, o vínculo de residência alegado pelo eleitor, pela certidão do oficial de justiça, não existe. E o vínculo familiar alegado decorrente de uma união estável com a eleitora Lenilda Maria de Oliveira, esse vínculo, que se fosse comprovado, seria suficiente. E aí, inclusive, até pelo entendimento dessa Corte, a partir de um entendimento da então juíza Berenice Capuchu, juíza desta Corte, juíza Berenice Capuchu, mas esse vínculo de família, esse vínculo familiar não foi comprovado. Afora a alegação dele na peça recursal, não há nenhum outro elemento nos autos que demonstre a existência dessa união familiar estável dele com Lenilda. Ou seja, o vínculo que poderia caracterizar o domicílio eleitoral não foi comprovado nos autos. Então, por essa circunstância de não ter havido a comprovação do vínculo familiar do recorrente César Nildo com a eleitora Lenilda, eu acompanho o relator e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de indeferimento da transferência eleitoral de César Nildo Soares da Silva para o município de Rafael Godeiro. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Acompanho o relator, desembargador Cornélio Alves, como vota você? Senhor presidente, eu não acho que iniciou essa semana passada. Não. Essa votação foi no ano passado. Do ano passado ainda. Não, e a questão foi só o doutor Luiz Gustavo negou o provimento, transferência, e o doutor Vladimir pediu vista na sequência. Não, eu voto, acompanho o relator. Doutor Francisco Glauber, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, esse tema sempre traz indagações. Desde que eu entrei no colegiado, e sempre a gente teve esse entendimento, é evidente que sempre me assaltam preocupações sobre o julgamento não estar
na estrita conformidade do que diz a jurisprudência do TSE, mas, via de regra, eu acho que o que tem informado isso é a análise fática que a Corte tem feito dessas questões, e principalmente quando são do município de Rafael Godeiro, que é quando que tem surgido essas questões. De forma que eu me acosto à posição do relator, que representa a posição do colegiado sobre esse assunto, não vendo por hora razões para alterar esse entendimento. Como voto? Doutor André Pereira, nosso decano. Senhor presidente, até em termos de esclarecimento, o relator colocou aqui uma decisão minha no julgado de 8 de fevereiro de 2019, já parece 2 anos, eu estava iniciando meu biênio, e depois, usando a palavra emprestada do Dr. Armando Holanda, eu evoluí o meu entendimento e modifiquei, seguindo, porque havia um entendimento consolidado deste tribunal, mas eu entendi por seguir o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral. Ao meu modo de ver, não há nenhum de respeito ao colegiado, porque eu estava seguindo o colegiado superior. Então, no voto, o relator traz esse entendimento de que eu não reconheceria o mero parentesco como prova de vínculo, mas eu mudei o entendimento posteriormente, só para ter esclarecimento. Mas, no caso em concreto, não restou comprovado este parentesco. Então, o fato não se adequa ao entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que eu sigo. Então, eu acompanho o relator, fazendo somente essa observação a título de esclarecimentos. Perfeito. Doutor Geraldo Mota, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, muito embora haja uma elasticidade no tocante a essa comprovação do domicílio eleitoral, como bem demonstrou o eminente relator, não houve a comprovação em si de que realmente ele tem um domicílio no município. Então, eu acompanho o voto na íntegra. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa apto a julgamento que não tenha sido identificado? Não havendo encerrada essa etapa judicial, vamos à etapa administrativa, que tem somente a questão do sorteio aqui para o plantão dos dias 2 e 3 de fevereiro, que teremos 2 eleições suplementares, uma no município de Santa Cruz e a outra no município de Pacifica. Então, vou... Pela ordem, mas eu não estarei presente, então vai ser pelo gabinete? Gabinete. Aí será o substituto. Então, aqui, doutor Luiz Gustavo vai para a caixinha aqui. Eu vou só para a caixa, né? Por enquanto. Doutor José Dantas. A gente podia aproveitar a ausência de Ricardo e ainda de Ricardo. José Dantas. Muito embora depois ele assista a sessão. Já lhe substituíram aqui, viu, doutor André? Já, né? Não é? A minha estava assim, eu pedi para trocar, não tem. É porque o fotógrafo aí deixou todos, só o. Foi. Não é só a sua não, tá todo. Doutor Vladimir Capistrano. E doutor Francisco Glauber. Pedi aqui para a doutora. Há consenso ou não? Ou é sorteio mesmo? De antemão, o caso de Santa Cruz, eu não funciono nos feitos de Santa Cruz, pelas razões já declinadas, né? Então ficaria excluído, então, né? Nesse caso de Santa Cruz, eu acho que meu nome não deveria figurar. É um plantão. É para as duas. Ah, é para as duas, né? Então fica fora, doutor Luiz Gustavo. Deixa eu ver aqui. Podia ser doutor Ricardo mesmo. Porque ele está chegando aí, né? Não é possível que ele fosse. Doutor Vladimir. Rapaz, seria o último. Doutor Luiz Gustavo aqui não está saindo de jeito nenhum.
Não quer sair da caixa, não. Tá aqui, Luiz Gustavo fica fora. Então. Hein? Não, estão os 4 aqui. Doutora Cibela quem vai fazer o. Ele já tá ali de cabeça baixa. Ele defende. Anunciado já, Dr. Francisco Glauber. Então, Dr. Francisco Glauber. Sim, seu sorteio foi a verificação de que eu tô na. Doutora Cibele, direcione a ela todas as queixas eu pensei que era só a confirmação para fins aí da auditoria. Então, Dr. Francisco Glauber será o juiz do plantão nos dias 2 e 3 de fevereiro. Há algo mais a ser dito? Não havendo, às 14h15 eu declaro encerrada a presente sessão.